Olha aí, pessoal, o rombo fiscal continua bombando, mais uma vez batendo o recorde, pois é 1,128 trilhão de reais em 12 meses, muito pior do que na época da pandemia. Governo Lula, meu amigo, é o novo normal nessa história aí, né? Obviamente isso é puxado principalmente pelo alto valor dos juros, e a tendência é que esses juros continuem aumentando na medida em que não há um resultado fiscal positivo sequer do ponto de vista primário, e também há toda uma chance muito realista de que a taxa de juros suba em algum momento nos próximos meses, ou seja, é a receita certa para o fracasso econômico do Brasil. O governo Lula não colabora e todo o problema acaba se transformando numa bola de neve que só vai crescendo, piorando cada vez mais a situação e fazendo com que o total da dívida pública se aproxime perigosamente dos 80% do PIB. Realmente um valor assustador. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Ok, o déficit primário foi menor do que no ano passado, porque na verdade no mês de junho, aliás, de julho, né, de 2024, o déficit foi de 21,3 bilhões, julho do ano anterior foi 35,8 bilhões de reais, né? Então o resultado primário acumulado dos 12 meses está ligeiramente menor do que no ano anterior, né? Tem até o gráfico aqui para a gente acompanhar esse número. Você pode ver, perdão, do que no mês anterior, acumulado de 12 meses, né? Talvez dê para você ver aqui no gráfico de forma bem sutil que o valor está um pouquinho menor do que estava no mês passado no acumulado e, na verdade, já é o terceiro mês de queda do acumulado de 12 meses do resultado primário, que permanece extremamente negativo. É claro, meu amigo, déficit atrás de déficit. Realmente não tem como a coisa melhorar. Então, as contas do mês de julho, as contas públicas, fecharam com esse patamar de 21,3 bilhões de reais de déficit primário, tá? Resultado primário, para enganar trouxa. Lembrando que o compromisso fiscal do governo Lula para este ano é 0 a 0. A meta, né, um equilíbrio fiscal, podendo chegar a 28,8 bilhões de reais de déficit, permanece dentro aí da margem de tolerância. Agora, como é que o governo vai alcançar esse patamar? Tendo um resultado negativo mensal de 21,3 bilhões de reais. Realmente não tem como, né? Na verdade, tem a parte disso aqui, né, que representa o governo federal, tem uma parte que representa os municípios, as estatais, enfim, isso é composto por vários fatores, né? Só as estatais foram 1,7 bilhão de reais de déficit. É impressionante a falta de eficiência dessas empresas no governo Lula. É um desastre completo, sem dúvidas, né? Tem os números detalhados aqui a esse respeito, e esse acumulado, olha só o déficit primário representa 2,29% do PIB brasileiro. Isso é um valor extremamente alto, extremamente relevante. Ok, representa uma queda em relação ao acumulado do mês anterior, porque saiu julho de 2023 dessa janela de 12 meses, entrou julho de 2024 com um resultado melhor do que o desastre, a catástrofe que foi julho de 2023, né? E isso aqui certamente tem que se colocar em conta algumas receitas extraordinárias que o governo tem, impostos novos que foram criados, enfim, né? É na base da roubalheira do povo e não de corte de gastos, obviamente, né? É na base de mais impostos, de mais arrecadação, de mais roubo do Estado, o Estado tirando dinheiro da iniciativa privada, é que o resultado primário ficou um pouco melhor. Menos pior seria o certo dizer do que no ano anterior. Mas no acumulado da dívida pública, esse patamar segue subindo. Por quê? Porque os juros estão cada vez mais altos, né? Olha o gráfico dos juros aqui mês a mês e olha o quanto isso aqui subiu nesse governo, nesse desgoverno Lula, né? Desde que ele assumiu o mandato. Olha só onde que estava esse patamar aqui, quando ele chegou ao poder, e onde isso está
agora, meu amigo, isso aqui são quase 300 bilhões ao ano, né? Em matéria de dívida pública, de acréscimo na dívida pública por parte dos juros, apenas no governo Lula, de janeiro de 2023 para cá. Isso é uma coisa abominável, é um cenário que não dá nem para descrever com palavras, né? E, obviamente, se deve à péssima gestão econômica e fiscal, principalmente do governo desse animal aqui, né? Olha para onde que nós estamos indo. E aí você tem a variação do déficit nominal agora, sem enganação de déficit primário. Resultado primário, você sabe, não leva em conta o pagamento dos juros da dívida, que hoje está quase chegando em 900 bilhões de reais ao ano. Como é que você deixa isso de fora da conta, né? Mas enfim, se você considerar o déficit nominal, você vai ver que praticamente com apenas um mês de diferença, o governo Lula está piorando o resultado primário consistentemente, perdão, o resultado nominal consistentemente. É impressionante, olha isso aqui. Aqui acabou o governo do Bolsonaro, que estava com um leve aumento aqui do acumulado de 12 meses, né? Ainda assim um resultado impressionante, porque se você considera cada barrinha dessas aqui é o acumulado dos 12 meses anteriores, né? Então, o patamar mais alto tinha sido atingido em janeiro de 2021 por conta da pandemia, o acumulado dos meses da pandemia durante 2020, né? Então, essa dívida foi crescendo aqui, o acumulado, a partir do início da pandemia até chegar esse pico em janeiro de 2021 e depois foi caindo progressivamente, aliás, caindo de forma considerável, né, até atingir esse fundo aqui, provavelmente na virada de 2021 para 2022. Depois houve um leve aumento aqui de fato, mas em patamares menores do que antes do Bolsonaro chegar ao poder. Então veja que a dívida pública acumulada estava bem menos relevante do que agora, né, obviamente, mas menos relevante do que antes do Bolsonaro assumir também. É certo que não houve superávit fiscal em momento algum, provavelmente da história brasileira, coisa que a Argentina está fazendo neste momento, diga-se de passagem, né? Mas você pode ver essa curva evidente aqui de redução, deixando o acumulado menor do que estava lá antes do Bolsonaro chegar ao poder, até que o Lula assumiu o mandato. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Olha isso aqui, cara. Olha esse acumulado de 12 meses, é uma coisa impressionante, né? E eu tenho falado mês após mês, analisando essa questão, né, que não parece ser a barriguinha da dívida aqui do acumulado, igual a gente viu em 2021, né, fazendo o movimento inverso. Não há nada que indique que nós estamos nesse momento do gráfico, né, que vai ter uma reversão disso aqui no próximo mês. Nada indica que nós estamos caminhando para esse cenário. Houve uma leve ilusão, vamos colocar assim, alguns meses atrás, mas, meu amigo, a coisa degringolou de uma tal forma que estamos aí 1,127 bilhão de reais de dívida acumulada, né? Ah, mas se você corrigir pela inflação, então não é exatamente assim, não é o maior valor. Meu amigo, não dá para comparar com o período da pandemia. É simplesmente injusto, era outra realidade. Não tem pandemia no Brasil hoje, mas tem governo Lula. Olha o tamanho dessa bomba. Ah, mas é culpa dos juros, né? Não, olha o resultado primário do ano passado. Aqui está a chave do problema, né? Olha isso aqui, governo Bolsonaro entregando um acumulado de resultado primário durante todo o seu governo. E esse comecinho aqui do governo Lula, esse pedacinho aqui, era a herança do governo Bolsonaro, não foi nada que o Lula propriamente dito fez, né? Então, você pode ver que havia uma tendência de resultado primário controlado aqui. E quando o Bolsonaro assumiu, isso caiu bastante. Olha aqui, até a pandemia, que bagunçou a história toda. Eu arrisco dizer que no final de 2020, mais ou menos aqui, nós teríamos já um resultado superavitário, uma janela superavitária de 12 meses, e esse patamar estaria mais alto aqui no final de 2022, né? Mas não foi assim que as coisas aconteceram. O que nós temos de algo factual, né? A verdade numérica que nós temos é isso aqui, esta janela superavitária durante o governo Bolsonaro, que passou um pouquinho ainda para o governo Lula, mas
acabou por completo, né? Olha isso aqui, é um resultado primário, independentemente de você ter juros ou não. Olha isso aqui, meu amigo, é pior do que o que tinha antes. Olha aqui, em momento nenhum no governo Dilma, no governo Temer, você teve um cenário tão ruim quanto esse aqui, né? Realmente uma coisa assustadora. E o pior de tudo, não tem nenhuma previsão de melhora, né? Porque olha aqui como um gráfico até que o Rafael Lima repostou no Twitter dele, né? Enquanto existe Twitter, né? Mas, enfim, você pode ver aqui que você tem todas as entradas aqui de recursos do governo, que são essa parte verde aqui, a arrecadação. Isso aqui é dívida nova que é assumida, e aqui todos os gastos do governo, né? Então, isso aqui em dólares, tá? Uma grande parte só para refinanciar a dívida pública, né? Esse é o grande problema, o tamanho da dívida pública brasileira, que só faz crescer, mas uma série de outros gastos aqui, como, por exemplo, né, previdência social, outro ralo de dinheiro aqui e vários outros, enfim. É algo extremamente problemático que qualquer governo teria dificuldade para resolver, mas governo Lula, meu amigo, é isso aqui que o Rafael Globos apontou, né? A recuperação em V da dívida pública, né? Não da economia, da dívida pública, realmente o governo Lula se superando em matéria de ineficiência econômica. O cara é uma máquina, de fato, de destruir a economia, de destruir o futuro do país. Nisso ele não falha. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.